Você já se pegou pensando, ou talvez algum cliente seu já questionou se por acaso fazer tatuagem é ou não pecado? Hoje nós iremos analisar essa questão à luz da Holy Bible, é mesmo galera, das escrituras sagradas. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque se você tem essa dúvida, eu vou te esclarecer de uma vez por todas o que a Bíblia diz de fato sobre tatuagem, se é pecado ou não. Fala comunidade tatuística aqui desse meu YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou Rafa Blackbird para mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me segue no Instagram, não perca mais tempo, vai lá, rafa.blackbird.tatu. E sem mais delongas, bora pro conteúdo desse vídeo, porque hoje eu vou causar problema na vida de pastores e líderes cristãos, evangélicos, protestantes de uma forma geral, que não são tão bem instruídos assim na palavra. Se você tá caindo de paraquedas aqui nesse canal, o meu canal tem vídeos normalmente dedicados 100% para tatuadores. E apesar desse ser um assunto que pode ajudar os tatuadores a tirar dúvidas dos seus clientes, eu entendo que ele é um assunto muito mais abrangente e pode ajudar muito mais pessoas fora do ramo da tatuagem, que são pessoas que gostam e querem ter alguma tatuagem no seu corpo. E eu vou manter o mesmo tipo de conteúdo que eu sempre fiz aqui no canal voltado para tatuadores, mas eu decidi para esse próximo ano que vai começar agora, abrir um pouco mais o leque e falar também com as pessoas que gostam de tatuagem. Então eu vou falar de assuntos que não são só para tatuadores, que podem interessar também a tatuadores, mas abrir o leque aí para a nossa comunidade tatuística ficar ainda maior e englobar também as pessoas que não trabalham com isso, mas que gostam muito da arte da tatuagem. Então se você ainda não é inscrito no canal, mas curte esse tipo de conteúdo, não perca mais tempo e se inscreve aqui rapidinho. Mas e aí galera, será que a fé cristã e a arte da tatuagem podem coexistir sem ter nenhum problema? E para isso eu gostaria de trazer primeiramente aqui para vocês um pouco de um contexto histórico de como a tatuagem passa a ser vista como algo do mal, algo demoníaco, algo errado e um pecado. E, historicamente, a ideia de que tatuagem é pecado, de que é errado, ela começa a ganhar mais força com a expansão do cristianismo no Ocidente, onde as tatuagens eram frequentemente associadas às práticas e ritos das comunidades tribais. E aquela visão proselitista que usava o nome de Deus colocado dentro de um navio nas grandes navegações, descobrindo e desbravando continentes, países, áreas novas, e quando você chega num lugar e vê ali uma comunidade que professa fé em outro Deus ou outros deuses e tem práticas que chocam muito os cristãos, eles começam a associar também a prática da tatuagem com a questão da fé daqueles povos. E naquele método que nós aqui no Brasil conhecemos muito bem, que é aceita esse Deus aqui goela abaixo, senão a gente vai te passar a espada, os cristãos que participaram das grandes descobertas e navegações oriundos de vários países começaram a fazer isso nos territórios onde eles chegavam. Nas últimas décadas, o preconceito com a tatuagem tem diminuído muito, graças à popularização de grandes influenciadores através das redes sociais. Começando lá com aqueles fotologs antigamente, depois Orkut, Facebook e várias outras redes sociais que a gente poderia listar, que acabaram sendo aderidas por pessoas já famosas, pessoas do meio da televisão, do futebol, de grandes esportes, ou pessoas que acabaram se tornando famosas através dessas plataformas. E cada vez que alguma pessoa assim faz uma tatuagem, posta, isso ajudou muito a quebrar aquele preconceito que linkava a tatuagem há algumas décadas atrás aí com questões da criminalidade, uma vida talvez até relacionada com outras práticas que não eram muito bem vistas ali na época da ditadura militar no Brasil. Agora que a gente já falou um pouquinho do contexto histórico, vamos entender se tem alguma base na Bíblia para as pessoas dizerem que tatuagem é pecado. O texto mais comumente usado, e sinceramente eu acho que é o único texto em que as pessoas se baseiam para dizer que tatuagem é pecado, é errado, uma proibição explícita na Bíblia, é o texto encontrado em Levítico capítulo 19, versículo 28. E eu tô lendo aqui a versão Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Mas existem algumas versões bem sacanas também, que dizem mais ou menos assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Sendo que na versão mais corrigida, mais fiel, ele está falando para não fazer marcas nos corpos. Na versão da Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no próprio corpo. E existe aí mais de uma dezena de outras traduções, mas eu gostaria de me atentar a essa pegadinha aí, porque uma das traduções que nós lemos aqui fala a palavra tatuagem, e outras duas traduções, elas falam sobre marcar os corpos. Só que a Nova Tradução na linguagem de hoje, ela é muito interessante porque nesse caso aqui é mais fácil ainda de interpretar o texto. Quando ali no texto diz: quando vocês forem chorar a morte de alguém, não façam marca nos vossos corpos. O outro texto não diz quando for chorar a morte de alguém, porque provavelmente o original não diz isso, mas está falando que aos mortos vocês
não devem fazer marcas sobre os vossos corpos. E essa é uma prática que está sendo proibida, pois ela é de um ritual de culto aos mortos. E em Levítico existe uma série de leis e muitas delas, sinceramente, não fazem muito sentido pra gente hoje aqui. Então tem leis sobre como você deve cortar o cabelo, coisas de comer, de não comer e tal, que talvez hoje não façam tanto sentido e as pessoas não pegam tanto no seu pé por causa dessas outras leis. Mas essa aqui em específico, que fala sobre marcar o corpo, algumas pessoas acabam chateando aí os jovens, os adolescentes da igreja com isso. Só que é muito claro aqui que o texto está proibindo de fato é o culto aos mortos. E sinceramente, hoje em dia você vai fazer uma tatuagem e você não está cultuando nenhum morto. Ainda que você esteja fazendo a tatuagem de um ente querido já falecido, ou você esteja fazendo o retrato de algum pet, algum animal seu que também já faleceu. Você não o está cultuando por isso, você está prestando homenagem. Mas aqueles povos que eventualmente iriam conviver com o povo hebreu e que chegavam até mesmo a se mutilar e fazer cortes horríveis nos seus corpos, durante o culto aos mortos, o que eles faziam sequer era tatuagem, mesmo que a tatuagem já fosse uma prática que existisse naquela época. O que eles faziam eram simplesmente cortes e mutilações no próprio corpo, durante um culto aos mortos. Então, se você tem dúvidas sobre isso, você já perguntou para o seu pastor, para o líder da sua igreja, alguma coisa, e ele veio com esse texto lá de Levítico, traga para ele essa questão de interpretação de texto. Qualquer pessoa que sabe minimamente ler bem, interpretar bem uma questão do Enem, vai entender que o que está sendo proibido ali é a prática do culto aos mortos e não a prática de fazer tatuagens em si. Mas tem uma outra questão também que nem é um texto que se usa para proibir, mas é uma desculpa que se usa. Pegam esse texto erroneamente, tiram ele do seu contexto e distorcem as palavras que estão ali para dizer alguma coisa contra a tatuagem. E o texto está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20. E diz assim na Nova Tradução, na linguagem de hoje: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. E se você pegar simplesmente essas palavras que eu acabei de ler aqui, para uma pessoa que acredita que fazer tatuagem é algo errado, que é pecado, que é algo abominável para Deus, você simplesmente pegar essas palavras de que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que foi pago um alto preço por isso e que você não é seu mesmo, mas que o seu corpo pertence a Deus, você pode dizer então para as pessoas, distorcendo completamente o que o texto está dizendo, e portanto, se o corpo dela é o templo, ela não deveria fazer uma tatuagem. Mas, mais uma vez aqui falando sobre questão de interpretação de texto mesmo, se você ler esse texto dentro do contexto em que ele está inserido, se você ler tudo o que está sendo dito antes desses versículos isolados, você vai ver que o texto está falando sobre imoralidade sexual. A instrução que Paulo está dando aos coríntios sobre os seus corpos serem templos do Espírito Santo era para que eles não participassem dos cultos pagãos que existiam naquela comunidade daquela época, envolvendo em muitos deles relações íntimas. E Paulo vai além disso e não fala só sobre os cultos pagãos, mas fala sobre imoralidade sexual, ainda que não seja dentro de um templo pagão para cultuar outro Deus. Só que esse texto absolutamente não estava falando nada sobre tatuagem. E se alguém usar esse texto para falar com você a questão de tatuagem, você pode perguntar para a pessoa, mas por acaso então você faz atividade física com regularidade, você tem uma alimentação balanceada, livre de gorduras saturadas, gordura trans, açúcar exagerado, sal exagerado, você dorme pelo menos 8 horas por dia e bebe 2,5 litros de água todos os dias, você está cuidando bem do seu templo, porque ninguém fala sobre essas coisas. E realmente não é para falar, porque não é sobre essas coisas que o texto está dizendo. Quando ele fala que o corpo é templo do Espírito Santo, que deve se cuidar do corpo, não está falando em questão de saúde. O texto está se tratando sobre moralidade sexual. E sinceramente não me vem à mente nenhum outro texto que as pessoas possam usar para distorcer e dizer que tatuagem é errado. E a verdade é que você não vai encontrar nenhuma proibição explícita na Bíblia sobre a prática de tatuagem. E eu digo mais, a prática de se fazer tatuagem, ela é tão antiga quanto ou mais antiga que a própria Bíblia. O corpo mumificado mais antigo encontrado com tatuagens é datado de cerca de 5.300 anos atrás. E se você acha isso interessante, você pode pesquisar sobre essa múmia chamada Otzi, que foi encontrada na fronteira entre a Itália e a Áustria e tem mais de 61 tatuagens no seu corpo. Mas também existem múmias egípcias datadas de mais de 4.000 anos que também têm tatuagens nos seus corpos. Se você conhece um pouco da história da Bíblia, você deve saber que lá nos primórdios da Bíblia, José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito e posteriormente
eventualmente toda a sua família acaba indo para o Egito. E não só isso aconteceu, como todo o povo de Israel ficou séculos ali sendo escravizado. E eles provavelmente conviveram com pessoas que tinham tatuagens. Eles conviveram com essas pessoas durante séculos e ainda assim Deus não proibiu explicitamente em nenhum momento a prática de fazerem tatuagens, caso eles quisessem fazer uma também. E essa primeira múmia que eu falei para vocês, que é muito mais antiga e foi achada na região entre Itália e Áustria, e a gente sabe que Paulo passou em suas viagens missionárias por aquela região que hoje nós chamamos de Itália. E se essa era uma prática que era feita naquela região geográfica ali milhares e milhares de anos antes de Paulo, provavelmente ele deve ter visto pessoas com tatuagem e ainda assim em nenhuma de suas cartas ele nunca escreveu nenhum tipo de proibição a isso. E eu vou muito mais além disso e trago um questionamento aí para vocês, que é: se tatuagem é pecado, se ter algum tipo de desenho ou de escrita no seu corpo é pecado, por que no livro de Apocalipse, quando o Espírito Santo dá revelações para o apóstolo João, que escreve o livro, o próprio Jesus se apresenta com escritas no seu corpo? Peraí, você não sabia disso? Então lê aqui comigo em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 16, dizendo que na capa e na perna dele, no caso Jesus, estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não está dizendo aqui que Jesus tem uma tatuagem, mas está dizendo que ele tem uma escrita na perna. Por que ele assemelharia a sua imagem a algo tão mal, a algo que ele condena? Isso não faz o menor sentido. Então eu aqui hoje, em 2024, Rafa Blackbird, sendo um profissional da tatuagem e sendo também cristão, eu vejo a tatuagem como uma arte e uma expressão pessoal. E se feita com intenções que não contradizem nenhum princípio da fé, ela não tem o menor problema. Por exemplo, eu como tatuador e cristão, eu não tatuaria símbolos nazistas em uma pessoa, porque eu acredito que isso vai completamente contra o que eu entendo de cristianismo. A questão está mais em se tratar sobre os motivos que te levam a fazer a tatuagem, entendeu? Um exemplo, a Bíblia diz para as pessoas honrarem os seus pais e as suas mães. E na nossa sociedade, na nossa cultura, mesmo que as pessoas não tenham ali uma família cristã, uma formação cristã, sempre tem aquela pressão dos pais sobre os filhos que enquanto eles morarem debaixo do mesmo teto, eles vão ter que viver minimamente ali seguindo algumas regras. Se uma pessoa quer fazer uma tatuagem simplesmente para se afirmar no sentido de afrontar os seus pais, eu sinceramente acredito que ainda que o desenho não tenha mal nenhum, o desenho que ela vai fazer, essa postura é uma postura que pode trazer problemas para sua relação familiar. Não estou dizendo que tatuagem é pecado, de fato não é, mas ter a intenção de afrontar, de provocar, de irritar os pais, claramente não é algo que a Bíblia te aconselha a fazer. Eu sempre gostei de tatuagem desde criança, vivia coberto com aquelas figurinhas de chicletes que você colocava um pouquinho de água e virava tipo uma tatuagem no seu corpo, sabe? E quando eu fui crescendo um pouco mais, lá pelos meus 14, 15, eu quis fazer minha primeira tatuagem e minha mãe não deixava. Ela falava que eu não ia fazer aquilo e tal, até porque naquela idade seria ela que teria que pagar. Mas eu falava com ela assim: poxa, não é justo. Minha infância inteira, você sempre me deixou colocar as figurinhas de chiclete, desenhar com canetinha, fazer pinturas corporais em mim, e agora quando eu estou um pouco mais crescido e eu quero fazer uma de verdade, você não deixa? Não acho justo da sua parte. E um dia que eu decidi fazer a minha primeira tatuagem, eu já tinha 23 anos, já morava fora da casa da minha família há mais de 3 anos, e eu liguei para minha mãe. Falei assim: mãe, estou indo lá fazer uma tatuagem, minha primeira tatuagem. E ela disse assim: meu filho, não faz isso, e listou os motivos dela. Porque você vai se arrepender, porque você não vai conseguir um emprego, porque é pecado, porque isso e aquilo, um monte de coisa. E eu só falei assim: mãe, eu não estou te pedindo para fazer, eu estou te avisando que eu estou indo fazer minha tatuagem. Eu queria compartilhar algo do meu dia com ela, algo que para mim era bom e que inocentemente eu achei que para ela pudesse ser interessante também, pudesse ser bom, mas eu simplesmente a comuniquei. Naquele momento ela entendeu que ela já tinha um filho adulto, um filho responsável, um filho que se sustentava e um filho que tinha que arcar com as consequências pelas suas atitudes. E eu fiz a minha primeira tatuagem sem o menor peso na minha consciência. E só demorei tanto para fazer porque eu não tinha dinheiro para fazer antes, porque senão no meu primeiro dia, depois que eu tinha saído de casa, eu já teria feito. E a proposta desse vídeo aqui não é que ele seja um veredito final
para você se basear nisso aqui, tomar a sua decisão e ir lá e agir por cima da opinião de tudo e de todos. Mas esse vídeo aqui acaba te munindo com alguns argumentos para você conversar com seus líderes, com a sua família, e se o único empecilho deles para você é de que isso é pecado, então você pode esclarecer para eles e dizer não, não é. E assim como eu, você pode até não fazer a sua tatuagem, caso você seja menor de idade, ou talvez maior, mas ainda more e dependa financeiramente dos pais, mas pelo menos você vai poder deixar claro para eles de que eles estão tendo uma opinião bíblica equivocada. E que se essa for a única preocupação deles para que você faça uma tatuagem, se a preocupação deles é de que você vai arder eternamente num lago de fogo, eles podem então se tranquilizar e te liberar para você fazer a sua primeira tatuagem, caso eles sejam convencidos disso. Mas a verdade é que, infelizmente, muito preconceito existe e as pessoas apenas procuram algumas muletas para apoiar os seus preconceitos nelas. Se você gostou desse vídeo aqui, compartilha ele com alguém que possa ter a mesma dúvida. Não deixa de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.